Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui diariamente nós estudamos o primeiro livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. É composto por 12 capítulos, estamos no 12º e último capítulo, que fala sobre a perfeição moral. Subitem, começamos ontem o subitem das características do homem de bem. E nessa primeira pergunta que vimos ontem, a 918, vimos a pergunta e a resposta dos espíritos, mas não vimos o comentário de Kardec que ficamos de fazer hoje. Então, vamos reler rapidamente a pergunta e a resposta dos espíritos. Kardec pergunta, 918 a questão. Por que sinais se pode reconhecer num homem, no espírito encarnado, o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? Quer dizer, o que nós podemos perceber numa pessoa que revela que ela está lá progredindo moralmente, espiritualmente? Resposta dos espíritos. O espírito prova sua elevação moral quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Até porque na compreensão da vida espiritual é que nós temos mais determinação, já que ainda somos espíritos imperfeitos, em enfrentarmos as nossas limitações, porque muitas vezes nós queremos, vamos dizer assim, respostas rápidas à nossa satisfação. Queríamos escolher o curto prazo ao invés do longo prazo. Queremos uma satisfação imediata ao invés de escolhermos pela satisfação mais para o futuro. Se escolhermos, por exemplo, uma satisfação imediata, podemos comprometer o nosso futuro. Por exemplo, quero ser promovido. Então, eu vou lançar mão de um subterfúgio para conseguir a vaga rapidamente, porque se eu for me aplicar, um dia lá eu consigo a promoção ou a vaga, mas pode ser que eu não consiga. E então? É uma prova, não é? Eu estou me esforçando e não acontece, é uma prova. Eu posso mudar de emprego, de repente não vai ser ali. A vida também pode me mostrar, vamos lá, você quer, corra atrás, mude, busque. Buscai e achareis. Às vezes nós buscamos, não é? Vejamos então o comentário de Allan Kardec. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade, lei essa que nós vimos, né? A 10ª lei moral, a última das 10, e aqui não há escala de importância. Então, o verdadeiro homem de bem, que é sinônimo de verdadeiro cristão, de verdadeiro espírita, é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. É por isso que nós ainda estamos em construção, nós ainda não praticamos na sua maior pureza, não é? Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, a lei de justiça, amor e caridade. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos de se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Bastante intenso.
na questão da ação no bem. Né? Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Isso é caridade, né? Amor em ação. Faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. À justiça, ao que é justo. Eu quero isso aqui, aquela promoção. Mas o meio de conseguir não seria justo. Então eu vou sacrificar o meu interesse, porque eu não vou aceitar fazer algo que não seja bom para conseguir o que eu quero. Maturidade, sabedoria, né? É bondoso, homem de bem, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Ainda dizem que o espiritismo é elitista, racista, muitos ainda dizem isso. Vejamos, nós somos espíritos. Espíritos não têm cor, não têm sexo, não tem, nós somos centelhas divinas. E somos nessa condição irmãos. Essas diferenças são da forma, são do contexto, muitas vezes, não é? Religioso, social, cultural. São contextos em que a vida nos coloca exatamente para nós exercitarmos esta lei de igualdade, esta lei de justiça, de amor e caridade. Desafio. Nós ficamos muito impregnados com os sentidos físicos. Ah, é diferente de mim. Continua na carne. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, ou seja, foi confiado às suas mãos, mas não é dele, não é? Um depósito. Não foi dado, foi confiado. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas, o homem de bem, como um depósito de que deve usar para o bem. E disso não se envaidece, por saber que Deus, que lhe deu tudo isso, também pode retirar tudo isso. Se a ordem social colocou outros homens sob sua dependência, seja vou dizer assim, numa hierarquia, no exército, por exemplo, não é? Ou numa empresa, como um chefe de departamento, onde também tem subordinados. Então, se a ordem social colocou outros homens, outros espíritos encarnados sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Isso é tão moderno, nem parece uma coisa do século XIX, não é? Essa é a doutrina espírita, vem do alto, não está ligada na questão temporal. Então, se existe uma voz de comando, esta voz de comando é para estimular, é para somar, e não para dividir, espezinhar. Usa da autoridade para levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência dos outros. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
quem costuma brincar, quem não, não é? Então, quando a gente tem um dedo para frente, apontado para o outro, nós temos, não é? 3 aqui apontados para nós. Não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver ele mesmo perdoado o seu próximo. Respeita, enfim, os seus semelhantes, em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que também respeitassem os seus direitos. Amar o próximo como a si mesmo. Respeito os seus direitos, porque também gosto que os meus sejam respeitados. É a pura tradução da justiça, não é? Simples assim. Vamos agora, vejamos, não é? As características do homem de bem está na questão 918. E é isso. Vamos agora para conhecimento de si mesmo. A questão 919 é uma questão muito conhecida, muito falada, muito famosa, se a gente pode dizer assim, né? Vamos vê-la. Fala aqui, então, este subitem do conhecimento de si mesmo. Nós nos conhecermos a nós mesmos. Pergunta Kardec, 919, a pergunta. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir ao arrastamento do mal? Como é que eu faço para resistir ao arrastamento do mal? Como é que eu faço para me melhorar nesta vida? Resposta dos espíritos superiores. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Porque se nós nos conhecemos, vamos saber os nossos pontos frágeis e vamos buscar fortalecê-los. Vamos conhecer os nossos vícios morais e buscar transformá-los em virtudes. E vamos conhecer as nossas virtudes e usá-las como pontos de apoio, pontos de reforço no nosso trabalho de progresso. Olha como é importante nos conhecermos, não é? Então, esta é a famosa pergunta 919, a que nos exorta a nos conhecermos para quê? Para evitarmos o arrastamento do mal no nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, para nos melhorarmos, crescermos, aproveitarmos aqui essa existência, essa experiência. Aí nós vamos ter a 919A. Essa 919A vai ser respondida por Santo Agostinho e ao final terá ainda um comentário de Kardec. E vamos vê-la amanhã, porque a resposta de Santo Agostinho é longa e vale a pena nós vermos de uma vez só, não é? Bom, amanhã estaremos cá de novo com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.